perante Eli. E naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar acostumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, a ponto de não poder ver, e tendo se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino Samuel, Samuel, e este respondeu, eis-me aqui. Correu Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. Tornou o Senhor a chamar, Samuel. E esse se levantou, foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse, não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse, eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o Senhor quem chamava o jovem. Por isso Eli disse a Samuel, vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor ali, esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E este respondeu, fala, porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel. E assim a palavra de Deus ela continua. O tema da palavra do dia de hoje é sobre relacionamento com Deus. E o que é um relacionamento? Relacionamento, irmãos, ele é uma via de mão dupla. Nós podemos dar como exemplo até mesmo o casamento, né? Onde o marido, ele dá o seu amor à sua esposa, e ele deseja também receber o amor dela para ele. A mulher dá o amor ao seu marido, mas também deseja receber o amor do marido para com ela. E é interessante, porque Deus, ele deseja ter um relacionamento poderoso com você. Nós vemos na palavra que Deus, ele é um Deus de relacionamento. Deus, ele criou Adão como criador, ele podia muito bem ficar na sua posição de Deus e não falar nada com Adão, porque afinal de contas, eu já dei sabedoria, eu já dei alimento, dei tudo, não precisa mais de nada. É só largar ele lá que ele se vira. Mas não. A palavra nos diz que todos os dias à tarde, Deus ele vinha a se relacionar com Adão. Deus ele vinha a conversar, a manter uma intimidade, a manter uma comunhão. Nós vemos que Deus ele fez isso com Abraão. Deus ele fala, olha Abraão, eu sou teu Deus, eu sou o grande eu sou. Anda na minha presença, ser perfeito. Deus fez isso com Isaac, Deus fez isso com Jacó, Deus fez isso com Moisés, com Gideão, com todos os homens de Deus na palavra. E todos os homens de Deus que foram diferenciados por grandes milagres, são diferenciados por grandes experiências com Deus, foram pessoas que tiveram um relacionamento com Deus. Irmãos, quem tem uma vida de milagre, quem tem uma vida diferenciada, então começa a se relacionar com Deus, começa a andar com o Senhor. E algo que nós temos que entender é que a nossa relação com Deus, ela começa quando nós começamos a nos relacionar com Ele. Nós temos que entender, irmãos, que Deus deseja falar conosco, Deus deseja ter comunhão com cada um de nós. E o que vai realmente manifestar essa diferença é a nossa postura diante do plano de Deus para a vida de cada um de nós. Então, o primeiro ponto para que nós venhamos ter um relacionamento com Deus, é nós entendermos que o Senhor, Ele quer se relacionar conosco. A palavra nos diz que nós vemos que no tempo de Samuel e de Eli, as visões não eram frequentes, não havia muita palavra, não tinha relacionamento. E sabe o que acontecia, irmãos? Era confusão, era uma luta, era um disse-me-disse, era uma situação bem complicada, porque onde não tem Deus, infelizmente tem confusão. Onde tem Deus tem guerra, onde não tem Deus não tem paz. E Deus, por mais de 3 vezes, ele foi lá falar, Samuel, Samuel. E Samuel até então ele não conhecia o Senhor, mas espera aí, ele era um sacerdote, ele vivia no templo, ele estava aprendendo a lei, aprendendo a palavra, mas ele não conhecia o Senhor. Sabe o que estava acontecendo? Deus estava preparando um momento
para que Samuel aprendesse a se relacionar com ele. Para que Samuel ele aprendesse a conhecer Deus face a face. E hoje é um dia muito especial para você que está aí nos ouvindo na sua casa, na internet, no seu telefone. Sabe por quê? Deus está te chamando. Deus ele quer falar ao teu coração. Deus ele deseja se relacionar com você. Então o primeiro ponto é você saber e ter a certeza que Deus ele quer se relacionar com você. Em segundo lugar, nós temos que entender o seguinte, irmãos. Como nós vamos construir uma relação com Deus? Pastor, então eu posso construir uma relação com Deus? Sim. Pastor, como é que eu faço? Irmãos, só depende de cada um de nós. Nós temos que entender se nós vamos qual vai ser a base dessa relação. Se eu vou construir a minha relação com Deus na areia ou na rocha firme. Uma relação que é construída na areia é uma relação com Deus por interesse. Como se fosse uma relação profissional, né? Eu trabalho, eu honro, mas no final do mês eu vou ter o quê? Põe na conta, eu vou ter ali o meu salário. Então eu vou me relacionar com Deus porque eu quero ter um casamento, porque eu quero ter um milagre financeiro, porque eu preciso de um livramento e tantas coisas mais. Eu posso construir na areia? Posso. Mas sabe o que acontece quando vier o vento, quando vier a luta? A areia não dá fundamento a nada. E a casa, a tua construção, a tua relação com Deus, ela pode ser abalada porque ela não tem a base, ela não tem o necessário para que ela venha se firmar. Porque quem tem uma relação superficial com Deus é uma relação que não consegue sobreviver ao dia mal, não consegue sobreviver à luta. Por isso muitas pessoas largam o ministério, largam a igreja e vivem numa caverna espiritual, literalmente falando. Ou você pode escolher construir a sua casa na rocha. O que é construir uma casa na rocha? Não é se relacionar com Deus por interesse. Quem constrói a sua casa na rocha, ele constrói, não um interesse, mas ele constrói uma relação de filho. Ele constrói uma relação de herdeiro, ele constrói uma relação de fidelidade e de conhecimento. Com Deus, não se constrói uma relação, né, superficial. Nós temos que buscar ter uma relação profunda e verdadeira com o Senhor. Em terceiro e último lugar, nós temos que entender, em primeiro lugar, eu entender que Deus quer falar comigo, Ele quer se relacionar. Eu tenho que entender como construir uma relação sadia com Deus. E em terceiro lugar, eu tenho que entender o seguinte, tem que ter manutenção, né, Joey? Manutenção. Você constrói uma casa linda e maravilhosa, mas depois 15, 20 anos de construção, irmãos, tem que dar uma recalchutada, não é verdade? Tem que colocar mais areia, tem que ver onde está rachando, tem que fortalecer um pilar aqui, fortalecer um pilar aí. Sabe como nós fazemos essa manutenção? Com investimento. O que é esse investimento? Com oração, com jejum. Eu te pergunto, como está a tua oração? Muitas vezes você na igreja, você ora para bem, mas em casa você não consegue orar, você não consegue ter um diálogo verdadeiro com Deus. Então algo tem que mudar, algo que eu tenho que fazer para ser algo diferente. Eu tenho que entender, eu me relacionar com Deus, não como Deus que fica lá no céu, falando que vai castigar, que vai matar, que vai destruir. Não, eu tenho que me relacionar com Deus, tendo a certeza que o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. Sabe qual tem que ser a nossa postura, irmãos? A palavra, ela nos ensina todas as coisas. Ser como Samuel. Sabe o que Samuel falou? Ele falou, Senhor, fala que o teu servo ouve. Em outras palavras, Senhor, eu sei que o Senhor está falando comigo. Senhor, eu quero construir contigo uma relação verdadeira. E Senhor, eu vou sempre fazer uma manutenção. Eu vou estar sempre revendo os meus conceitos, revendo as minhas verdades. E sabe o que acontece maravilhoso? O que aconteceu na vida de Samuel? A palavra nos diz que o jovem Samuel crescia diante do Senhor. E Samuel foi uma pessoa que ungiu vários reis, né? Ungiu Saul, ungiu a Davi. Samuel foi um profeta notório na época dele, que até em meia guerra ele foi lá também e fez a sua parte. Deus tem mais para a tua vida. Então, faça como Samuel, declara bem alto assim, ó. Eu estou sentindo no trabalho, não, fala baixinho. Senhor, fala que o teu servo ouve, porque olha, hoje é o início de um novo tempo de Deus na tua vida, em nome de Jesus, amém? Então essa é a nossa palavra do dia, e agora nós vamos de renascer